aqui de novo, ó, tá me vendo aí, ó. Hoje eu tô apresentando pra vocês a história da energia elétrica. E assim você vai ficar sabendo, crescendo intelectualmente, ficando mais bonito, mais aparente, até você dar uma ideia na mina aí também. E a mina também vai ficar mais inteligente para não acreditar em qualquer besteira que uns doidinhos aí vão falar. Hoje a gente vai estar falando dos 12 principais nomes na história da energia, desde o Tales de Mileto até o Nikola Tesla. Então se liga nesse vídeo, hoje já tá da hora, você vai aprender pra pega, vai dar risada, a história tá boa e nós! O primeiro contato que o homem teve com a energia elétrica foi através do raio, né? O trovão que caía. Então quando caía o raio em cima de uma árvore, alguma coisa assim, os homens da caverna iam falar, puta, mano, é fogo. Aí, sei lá, um corajoso ia lá, pegava um pau com fogo lá, e acredita-se que a responsabilidade era de levar o fogo pra dentro da caverna e alguém ficava ali cuidando desse fogo. A partir daí o homem começou a cozinhar carne, fazer churrasco, já vendeu um churrasco grego lá na época da caverna, matava os dinossauros, juntava só a porcaria da carne e toma. A palavra energia vem de uma palavra grega chamada electra, que é o nome dado a uma pedra de âmbar. É tipo uma resina vegetal que fica dura. Antigamente, lá na época das cavernas e até muito tempo depois da época das cavernas, o homem ainda não tinha um controle sobre a energia. Então ele só tinha energia quando caía um raio, era mais ou menos assim. Até no século mais ou menos 6 antes de Cristo, foi que o homem conseguiu ter o domínio sobre a energia elétrica. Ele conseguiu meio que fabricar. Eu particularmente recomendo que você estude a história de cada um desses nomes que a gente vai estar citando aqui, porque a história deles é muito legal. Você vai perceber que eles foram grandes homens, grandes cientistas, e são graças a eles que você está me vendo agora nesse momento. O primeiro homem a tentar controlar a energia elétrica, que é o chamado pai da eletricidade, foi um cara chamado Tales de Mileto, lá pelo século 6 mais ou menos. Por quê? Ele percebeu que quando ele pegava uma pedra de âmbar e uma pele de animal e ele esfregava os dois, o âmbar tinha a capacidade de atrair alguns objetos. Tipo aquela experiência quando você pega a caneta, esfrega no cabelo e consegue grudar uns papelzinhos, acontecia a mesma coisa com a pedra de âmbar. Então ele aproximava a pedra de pequenas penas ou pequenas lascas de madeira ou até mesmo da palha e esses objetos acabavam grudando na pedra. Somente no ano de 1600, pensa bem, 6 séculos antes de Cristo e agora em 1600, foi que um cara chamado William Gilbert, que era um inglês, ele resolveu de fato estudar a eletricidade e o magnetismo. Ele resolveu escrever um livro com um nome muito difícil de falar, que está aparecendo aqui na tela nesse momento. No livro ele especificou que outros materiais além do âmbar tinham a capacidade de atrair outros objetos menores. Essa força de atração ele chamou de força elétrica. E os objetos que eram menores, que eram atraídos pelos objetos maiores, ele chamou de elétricos. 72 anos depois, ou seja, quase um século depois, um alemão chamado Otto von Guericke inventou a máquina eletrostática que gerava cargas elétricas. Essa máquina que ele inventou era muito engraçada, porque era uma bola de enxofre atravessada por um ferro e ligada numa manivela. Então o que acontecia? Conforme ele girava a manivela, a bola de enxofre ia raspando no chão, ia gerando atrito, ia gerando energia estática e saía em formas de faísca. Então depois, somente em 1730, ou seja, demorou de novo, um inglês chamado Stephen Gray, o que esse cara fazia? Ele testava o que conduzia e o que não conduzia energia, ou seja, por onde passava e por onde não passava. Ele pegava tipo um pedaço de borracha e colocava energia, ele falava, poxa, a borracha não passa energia. Depois ele pegava um pão, aí ele colocava choque no pão, aí ele via que o pão também não conduzia energia. Aí ele pegava um pedaço de ferro, um pedaço de cobre, aí ele colocava energia e falava, opa, esses dois aí passaram energia, então ok, vou anotar aqui no meu caderninho. Aí ele testou no frango, testou na madeira, testou no tudo, ele foi testando, e ele foi o pai dos condutores, né, dos materiais que conduzem e que não conduzem energia, ou seja, que passam e que não passam energia. Aí a coisa começou a ficar interessante. Depois de 3 anos somente, um francês chamado Charles Dufay comprovou a existência de duas forças, a de atração, ou seja, que puxa para si, e a de repulsão, que seja, a de empurrar. Porém, na época ele deu os nomes de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa. Depois, em 1752, tá vendo que o tempo tá diminuindo, um cara muito famoso e muito louco também, chamado Benjamin Franklin, com certeza já deve ter ouvido falar desse cara. Benjamin Franklin é conhecido como o inventor do para-raio. Por quê? Um certo dia ele percebeu que tinha uma tempestade perto da casa dele e ele resolveu empinar uma pipa com uma linha de ferro. Então o raio caiu bem na linha assim em cima, veio vindo até ele, até chegar um momento que ele pendurou uma chave
pertinho dele. Então quando o raio chegou na chave, o raio caiu direto para a Terra. Porque a energia sempre vai procurar o caminho mais fácil para ela poder passar. Então se ela fosse até ele, ia demorar muito tempo, que ia percorrer todo o corpo dele até chegar na Terra. E na chave, a chave estava ali mais pertinho da Terra e foi direto, portanto não matou Benjamin Franklin. Já no ano de 1800, um italiano chamado Alexandre Volta resolveu inventar a primeira pilha da história da humanidade. Como que era essa primeira pilha? Ele pegava um pedaço de cobre e zinco e empilhava. Só que no meio do cobre e do zinco ele colocava pedaços de tecido molhado em ácido sulfúrico. Depois que estava tudo empilhadinho, bonitinho, ele pegava 2 pedaços de fio assim condutores e colocava nas extremidades. E aí ele percebeu que aquilo gerava energia elétrica. É graças a esse homem que quando você vai ver a tomada da sua casa, está escrito 110 volts ou 220 volts. Somente em 1820, um dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted, alguma coisa assim, ele percebeu que todas as vezes que ele ligava lá o botão para acender a lâmpada e a energia passava, a bússola mudava de direção. Por quê? Em volta de todo o fio que passa energia existe um campo magnético parecido com o tio imã. E foi ele que lançou as bases para o eletromagnetismo. Também em 1820, um francês chamado André M. Ampère, marca esse nome que é bem importante, ele foi o cara que descobriu a corrente elétrica, que recebeu o nome dele em homenagem, Ampère, e também estabeleceu as leis do eletromagnetismo. Em 1827, um americano chamado Joseph Hahn, através de uns estudos com o eletromagnetismo, ele descobriu a indução. Então ele fez o primeiro motor elétrico da história da humanidade. Em 1827 também, um alemão muito famoso chamado Georg Simon Ohm descobriu a resistência elétrica. Ele também definiu a teoria dos circuitos e por isso que toda vez que a gente vai falar em resistência elétrica, a gente usa a unidade de medida chamada Ohm, em homenagem a Georg Simon Ohm. Porém, somente em 1895, George Westinghouse e Nikola Tesla, que é o cara mais famoso aí, o Nicolas, alguma coisa assim, resolveu inventar a primeira hidroelétrica de toda a história da humanidade. E essa hidrelétrica foi construída lá no Niagara Falls, alguma coisa assim. E essa hidrelétrica desenvolvida por eles podia levar a energia elétrica até 300 km de distância, porque era com corrente alternada, e é a que você usa até hoje em dia. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, deixa o like aí embaixo, compartilhe nas redes sociais, manda pra todo mundo, periquito, vó, tio, até aquele primo distante que você não vê mais. Mas é importante que você também me siga nas redes sociais, assista o vídeo anterior e tamo junto. Eu tinha um pintinho que chamava Relan. Toda vez que chovia... Eu tenho que falar que foi durante a chuva, né? Senão ele empina uma pipa, uma linha de ferro e deu taio aos caras.